E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês agora é o Miano. E eu já refiz essa entrada aqui algumas vezes, então o vídeo vai ficar um pouquinho cortado, não estranhem, mas é pro melhor do vídeo, galera. Então estamos aqui na nossa segunda aula, galera. Videoaula de como fazer um jogo. E nessa aula aqui a gente não vai entrar ainda no Unity em si, a gente vai ver tudo em volta do jogo. Então aqui tem alguns tópicos que eu separei pra gente conversar, que é muito importante. Então vamos lá. Primeiro você tem que escolher que tipo de jogo vai ser. No caso a gente vai fazer jogos em 2D, então tem dois tipos. Tem o platformer, que é aquele que você vê o personagem de lado, como por exemplo Mario ou Sonic. E tem o top-down view, que é quando você vê o personagem de cima e você consegue mexer ele pra, tipo, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Plataforma, no caso, você consegue mexer só no caso pra esquerda e pra direita. O top-down view, o exemplo é, por exemplo, o Zelda e que mais? Basicamente o Zelda, é um bom exemplo, eu acho. Depois você tem que escolher o gênero, galera. O gênero é um negócio que é bem importante, porque, tipo assim, dependendo do gênero que você escolher, é um level design que a sua fase vai ter que ter, é um personagem diferente e uma história diferente. Então, o gênero é a segunda coisa mais importante que, vamos dizer assim, que você tem que escolher. Isso aqui não necessariamente é a ordem, tá? Mas é muito bom você, tipo, seguir isso aqui em ordem, vamos dizer assim. Então, a terceira coisa é o estilo artístico do jogo. 8 bits é o estilo mais antigo e ele tem uma quantidade de cores bem limitada. 16 bits tem uma quantidade de cor limitada, mas é um pouco menos. E o atual você pode usar quantas cores você quiser e fazer do jeito que você quiser, basicamente. Eu aqui no caso, eu acho que eu vou fazer em 8 bits o meu jogo, mas daí você escolhe do jeito que você quiser. Outra coisa muito importante é a história do jogo, galera. Então, assim, o jogo vai ter história porque é muito importante você saber se o jogo vai ter alguma história ou não. No caso que, por exemplo, assim, na história o personagem principal ele não tem uma mão. Então isso vai afetar diretamente a arte do jogo, entenderam? Então é muito importante, vai ter uma história. Se não tiver uma história, você só pode, tipo, simplesmente seguir e modelar os personagens. Mas se tiver uma história, é muito bom você já ter a história praticamente completa para você conseguir fazer todos os personagens aqui, o personagem principal. Ah, então aqui eu coloquei outra coisa que é os desenhos que você vai ter que fazer. Os desenhos que a gente chama no Unity, vamos se fazer lá assim, para fazer os jogos, são sprites que a gente chama. E os sprites, eles são importantes porque para você ter uma animação, você precisa de vários você vai precisar do personagem em várias posições diferentes. E os sprites eles são exatamente isso, são o personagem fazendo, por exemplo, ele caminhando, então ele tem uma perna que ele tá andando um pouquinho, só um pouquinho, aí depois tá um pouco mais da frente, um pouco mais da frente. E isso em alta taxa de quadros dá ilusão de movimento. Então isso são os sprites e por isso que eles são tão importantes. Então aqui a gente tem meio que uma ordem também, que eu tava falando que é o personagem principal, que seria muito interessante você começar com esse sprite dele. Aí depois você faz os poderes, se o personagem principal no caso tiver poderes, os vilões e por último a música e os efeitos sonoros. E galera, antes que vocês me perguntem assim, ô Miano, você tá falando as coisas que são necessárias para um game e você não iniciou o Unity e eu tô querendo começar a programar logo. Mas assim, galera, como eu disse, esse é um curso para criar games, entenderam? Então, a parte artística, eu posso dizer que é tipo assim, 50% do jogo é artístico, é a parte artística, galera. É muito, muito, muito importante. Então, por exemplo, quando você ouve uma música de algum jogo, por exemplo, uma trilha sonora, por exemplo, do Mario, você já lembra instantaneamente do Mario. Você não precisa nem ver o bonequinho, você ouve de longe, você, caramba, a musiquinha do Mario. Ou quando você vê só o cogumelinho dele, você não precisa ver nem o Mario também. Você vê o cogumelo do Mario, você já pensa nele. Então, a identidade visual do seu jogo é muito importante. Por isso que eu tô passando isso aqui pra vocês. Então, eu também tô passando aqui pra vocês, vou passar alguns sites que eu recomendo pra vocês fazerem os seus para vocês pegarem aqui nesse primeiro aqui, vocês fazerem os seus sprites
Existem vários outros programas aí também que fazem. O Sprite, você pode usar o Photoshop, por exemplo. O Photoshop é muito bom, eu tenho aqui o Photoshop. Só que eu acho que você pode desenhar e depois você vai lá e faz no Photoshop. É, mas eu acho esse aqui são ferramentas que são bem facinhas, porque é tudo coisa que você vai achar no navegador, entendeu? Você não vai precisar baixar nada. Então ah, vou mostrar elas aqui pra vocês. Então aqui ó, por exemplo, eu vou esse pixelart.com. Você clica aqui Start Drawing, que é começa a desenhar. Aí você vou colocar um novo aqui que eu tava desenhando. Que você escolhe aqui já, ó, o tamanho que você quer e você escolhe e você já começa a desenhar. E aqui isso aqui é legal porque, por exemplo, assim, você quer fazer um personagem de 16 bits, é interessante você, por exemplo, pegar um 32 por 32, que fica você já fica com o tamanho, vamos dizer, mais ou menos certo, vamos dizer assim, de como você vai desenhar, entendeu? Então aqui tem várias ferramentas interessantes, tipo lápis, borracha, tudo que você precisa vai ter aqui nesse site para você criar sua pixel art. Outro site que tem aqui, esse aqui no caso seria para música, esses outros três aqui são de música. Então esse aqui é um piano online, para se você quiser, se você souber um pouco de música, você simplesmente entra aí e grava sua música, bem facinho. Eu não preciso nem mostrar. Aí tem esse aqui é um canal no YouTube, é o canal do The Fat Rat. Posso até mostrar aqui pra vocês. Ele fez bastante músicas, músicas muito famosas. E todas as músicas dele são de graça, entendeu, galera? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu entrar aqui, ó. Essa aqui acho que é uma das mais famosas dele, a Unity. Olha lá, ó. Todo mundo conhece essa música aqui. Acho que popularizou bastante em vídeos, por exemplo, o Lucas Neto usava. O Felipe. O Vlad do Área Secreta usou por bastante tempo. E vários youtubers ainda usam essa música. Então, desse cara aqui do The Fat Rat, e todas as músicas dele são de graça. E outro lugar aqui, ó, se vocês quiserem procurar, vocês pesquisam aqui. YouTube. Pera aí, meu teclado tá meio. YouTube Library. E aqui, ó, tem a Audio Library do YouTube. E aqui tem muita música de graça aqui. Todas essas músicas aqui, você só precisa colocar o crédito e você pode usar elas livremente. Eu sei que não, eu acho que não é o ideal, assim. Eu acho que o ideal é você ir lá e fazer a sua música. Mas eu também não sou um cara muito bom pra criar música, então eu entendo que você pode ir lá e simplesmente pegar uma dessas aqui. E aqui tem uma coisa mais interessante ainda, que são os efeitos sonoros. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pesquisar aqui o que eu já vi que tem auto. Vamos ver se aparece aqui. Cadê? Acho que é esse aqui, galera, não tenho certeza. Olha lá, ó, uma troca de tiros aqui, por exemplo. Então, vou colocar aqui armas, vamos ver. Não aparece. Aqui tem a categoria, é só escolher aqui, ó. Então, armas. Pera. Vou voltar. Entrar aqui de volta. Desculpa. Aqui, ó, armas. Então, quer ver, ó. Aqui, ó, Automatic Gun. Por exemplo, é uma metralhadora. Então, eu acho que é muito interessante aqui. Aqui tem várias. Mano, tem muita coisa aqui, entendeu? Então, se você quiser uns efeitos sonoros, eu acho interessante você vir aqui procurar. E pegar simplesmente, né? Então é isso, galera. Nesse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um gostei aí pra ajudar o canal. E dê um feedback, né, que vocês estão achando. Eu tentei melhorar um pouco o áudio nesse vídeo aqui. Me falaram que estava muito baixo no outro. E eu tentei colocar algumas coisinhas diferentes. Então eu coloquei algumas imagens na edição, né? E espero que vocês tenham gostado. Ou que vocês gostem, no caso. E qualquer dúvida, só coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder. E na próxima aula a gente vai entrar no Unity. Eu já vou deixar todas as coisas separadas aqui. Então eu espero que vocês já deixem separadas
Então eu vou precisar dos sprites do personagem principal e de algum. Acho que por enquanto só os sprites do personagem principal e depois o resto vocês vão pegando de acordo com o tempo, mas o ideal é você já ir preparando tudo. Os sprites, a música e tudo, entendeu? Então muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um grande abraço, falou!